Tramita aqui na Câmara dos Deputados um projeto de lei que altera a Lei Geral de Proteção de Dados para incluir entidades filantrópicas no rol de exceções da aplicação da lei. Essa exceção ocorreria de modo a permitir que o tratamento e uso dessas informações pelas entidades filantrópicas possa ocorrer para a realização de campanhas para arrecadar recursos necessários à manutenção das suas atividades. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado dessa edição do Palavra Aberta é o deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, que é o autor do projeto. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, é um prazer falar com você. Obrigado. Deputado, eu pediria ao senhor, inicialmente, que explicasse para o nosso público o que é uma entidade filantrópica, citasse exemplo de algumas e nos falasse da importância desse projeto. É um projeto importante porque hoje no Brasil estima-se que existem 820 mil entidades filantrópicas que fazem um serviço, prestam um serviço que o Estado deveria estar prestando e não faz. Então são entidades que cuidam de crianças com câncer, controlam hospitais, abrigam idosos, educam, tratam de pessoas com deficiência visual, física, mental, proteção animal. Então, são várias entidades que prestam um serviço educativo e assistencial e que não recebem recursos do governo para fazer isso. E a única forma que eles têm de arrecadar é através de doações. E é por isso que a gente quer alterar a Lei Geral de Proteção de Dados para que elas possam ser uma das exceções. Porque quando foi feita a lei, foi elaborada a lei, colocou-se algumas exceções, que seria as informações para a polícia poder fazer o trabalho dela, né? A polícia para buscar informações virtuais, digamos assim, as entidades de crédito, os birôs de crédito, para poder fazer análise de crédito do bom e do mal pagador, e os jornalistas que tiveram acesso às informações que levem à verdade da notícia. Esses foram preservados, mas esqueceram de preservar as entidades filantrópicas, né, que cuida daquele mais vulnerável, aquele que precisa. E a gente não está permitindo, no texto do projeto, que possa se repetir a ligação para a pessoa. O que a gente está pedindo é que elas possam fazer o primeiro contato, e se a pessoa não quiser que faça mais o contato, eles tiram ela da lista e não faz mais o contato. Mas a gente tem que dar essa oportunidade para essas entidades terem renda para poder sustentar o serviço que eles prestam no Brasil hoje. Perfeito. Uma das razões que o senhor até alegou na defesa do projeto foi que a proteção dos dados, embora seja justa, né, ela não deveria se sobrepor à necessidade das pessoas mais carentes. O senhor poderia explicar melhor esse conceito e a relação dele com o seu projeto? Eu acho que é uma bandeira que eu carrego no meu mandato. A gente cuida muito da questão da vulnerabilidade. Eu trabalho muito a questão de idosos, crianças, portadores de necessidade especial, a PAIs. A PAI, por exemplo, é uma entidade que depende muito de doações. E eu acho que a gente não pode deixar que uma legislação atrapalhe políticas públicas de proteção aos vulneráveis. Então, eu acho que é mais importante você tratar de vidas do que preservar o sigilo de algumas pessoas que se incomodam com isso. Elas vão ser incomodadas uma vez só pela entidade. Assim que elas falarem não quero mais, não vai ser mais incomodada pelo projeto. E a gente muda também a lei, né? a multa, porque a multa de 50 milhões, como tem limitador máximo na Lei Geral de Proteção de Dados, é um absurdo para uma entidade filantrópica. Então, a gente coloca uma multa máxima para entidades filantrópicas de 5 salários mínimos. Porque se você cobrar 50 milhões de uma PAI, acabou a PAI, acabou a prestação de serviço. Esse é um ponto interessante também, deputado. Como é que se chegou nesse valor de 5 salários mínimos? Por que não 2 ou por que não 20? Como é que se chegou no número de 5? Esse número foi chegado no chutômetro. A gente colocou um valor que dá para a entidade pagar se ela criar o problema de reincidência no pedido, mesmo quando o público que recebeu a ligação não quis mais receber a ligação. Se ela foi reincidente, ela recebe uma multa, mas uma multa que dá para uma entidade filantrópica pagar. Eu acho que mais do que isso seria um exagero. Sim.
Deputado, a proposta inicialmente ela estava tramitando em caráter conclusivo, né, e ela passaria somente pelas comissões. Agora, com essa crise do coronavírus, como é que está a tramitação dela? Como é que está a conversa com os líderes? O senhor tem alguma expectativa de que esse texto vá à votação? Alguma data que o senhor estima? Eu conversei com o meu líder, pedi para ver se ele consegue, na reunião de líderes, pedir para ser votado um requerimento de urgência, né? Porque é importante, principalmente nessa crise que a gente está vivendo do corona, essas entidades elas não estão podendo fazer a abordagem física para doações, vai necessitar muito dos call centers, dos mailings. Então, eu acho que se a gente conseguir adiantar esse projeto, vai ser muito bom. E a gente vai estar salvando vidas, né, digamos assim, porque no meio dessas entidades tem as Santas Casas, que prestam o serviço necessário não só agora na pandemia, como para a saúde do público em geral. Deputado, muito obrigado pelos esclarecimentos prestados aqui no Palavra Aberta e eu torço particularmente para que esse projeto aí também seja aprovado. Se Deus quiser. Um abraço, obrigado pela oportunidade, viu? Obrigado. Eu conversei com o deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo, sobre o projeto de lei que altera a Lei Geral de Proteção de Dados, para incluir as entidades filantrópicas no rol de exceções da lei. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas, é só acessar a página da Câmara no Facebook, no Twitter ou no YouTube. A você que nos acompanhou até agora, um forte abraço e muito obrigado.